Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua quarta-feira muito bem informado, dia de super quarta. Porém, a terça não foi tranquilinha não. Apesar de a gente ver no final do dia que o Ibovespa caiu 0,13, no começo do pregão o bicho pegou. E por quê? Teve as falas do Flávio Bolsonaro falando que a candidatura dele é irreversível. E aí o Tesouro Direto ele entrou em circuit breaker, interromperam as negociações, porque os juros subiram. Sabe aquele cliente que sofreu na segunda-feira com a cota ali ajustada do que aconteceu na sexta? Então na sexta os juros dispararam, refletiu na cota na segunda-feira. Então hoje eles vão sofrer um pouquinho mais. Não tanto quanto foi ali na segunda-feira, mas vão sofrer ali um pouco porque os juros de fato subiram, uma aversão ao risco. E a gente vai falar um pouco mais do porquê que essa declaração pegou muita gente, talvez alguns de surpresa, outros já esperavam, mas que deve prolongar mais essa briga. E também falar da votação. Então, o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, ele vai abrir uma votação para falar de dosimetria. A gente vai falar disso também porque essa parte política está entrando diretamente na economia e vai influenciar muito. E a gente está vendo o Bitcoin subindo, teve notícia boa por lá também que a gente vai falar aqui no nosso Acorda de hoje. Vamos começar com o mais importante de hoje, que a gente está esperando a todo tempo, que é a super quarta. A super quarta, e por que é super quarta? Porque de fato tem muita coisa que acontece que é juros, decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, por isso que é uma super quarta. Primeiro, decisão nos Estados Unidos. A tendência é de um corte de 0,25. Deve acontecer? Muito provavelmente. Hoje tivemos alguns dados de emprego, aliás, ontem saíram alguns dados de emprego que não influenciaram tanto de falar, puta, agora já era, agora não vai ter, agora não vai conseguir mais cortar juros. Não, foram dados ali bem em linha que não mexem tanto com o mercado. Não teve nada disparando muito ou muito fora da curva para que o Fed ele tome uma decisão de não cortar juros. A questão que a gente vai ver aqui é quantos estão votando para cortar juros e quantos estão falando em manter, dos membros do Fed. Por quê? Se houver uma decisão muito dividida, então cortou 0,25, mas foi algo bem dividido, a tendência é que lá para frente não continue cortando juros. Agora, se for uma decisão quase unânime, com muitos votando para o corte, aí é uma tendência clara. Até porque quando a gente olha para o Copom, as decisões de se manter a Selic em 15% foram unânimes. Então não há uma divergência de metade do comitê quase está votando para cortar juros. E está um embate ali de um tentando convencer o outro para cortar juros ou não. Não, é unânime. E deve acontecer agora, nessa reunião, a mesma coisa. Pode ter uma surpresa, por exemplo, de dois membros do comitê do Copom eles votaram para cortar juros. Opa, indicando ali alguma divergência que pode dar pistas que em janeiro tem corte de juros. Mas a tendência que estava mais claro para a Selic ser cortada em janeiro já está indo para março. E isso é um problema. Porque o mercado já começou a se habituar, pô, janeiro vai ter corte, tá tranquilo. E aí veio a bolsa despencando, veio ali essa questão política muito forte. E aí tá levando a decisão para março. Porque temos reuniões agora em dezembro, temos reunião hoje, janeiro e depois março. Então a tendência é o corte só em março. Então tem essa e a de janeiro sem cortes. O que é muito ruim para a economia, né? Dow Jones caiu 0,37%, S&P 500 caiu 0,09% e Nasdaq subiu 0,13%. Mercado americano de lado, esperando a tal da super quarta. DAX subindo 0,49% na Alemanha, Reino Unido 0,03% de queda e CAC 40 0,69% de queda. Na Ásia, um pregão ali diferente, porque Nikkei, Japão, está subindo 0,14%, Hang Seng, Hong Kong, caindo 1,29% e Xangai caindo 0,37%. Altas do Ibovespa, quais foram as maiores altas? Pecar, subindo 3,91%, Usiminas subindo 3,68%, foram as principais altas, além da CSN 3,31%, as empresas de siderurgia se dando muito bem. E nas maiores baixas, Magalu caindo 4,93%, Vamo 3,33% e Cirela 2,56%. Commodities, petróleo caindo 0,59%, minério de ferro caindo 0,72%, o Bitcoin subindo 2,16%, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e o ouro subindo um pouco,
veio subindo, só que agora nas últimas 24 horas, aliás, no pregão de fechamento de ontem, ele ficou praticamente de lado. Mas, como eu falei, ele já está ali batendo 4.200, está subindo. Bancos tiveram um dia de queda. Santander caiu 2,13% e Bradesco caiu 1,32%, foram as maiores quedas. Já os bancos que negociam lá no exterior, a gente teve Nubank subindo 0,42%, XP caindo 1,31%. E BTG negocia aqui no Brasil, mas caiu 1,40%. Bancos americanos, destaque Morgan Stanley subindo em 13, Goldman Sachs subindo em 14, porém o JP Morgan despencou 4,66%, um dia muito ruim para o JP. Apple, nas Big Tech subindo 0,33, Microsoft subindo 0,40, Nvidia de lado subindo 0,02%, ou seja, um campo muito neutro ali. E a gente vai olhar muito para o que está acontecendo com a própria Netflix, que entrou no embate ali com a Paramount. A Netflix está tranquila, que ia comprar o Warner, porém o Trump não gostou dessa ideia e conversou ali com pessoas influentes e entraram com uma oferta hostil para comprar ali a Warner. A Paramount entrou com uma oferta hostil. Então tá um imbróglio complicado ali para ver quem leva essa ou se mela tudo. Eu falei sobre isso no meu Instagram. Então, para quem não me segue no Instagram, eu fiz ali um criativo, uma imagem mostrando o que está acontecendo, as ofertas e quais são os possíveis cenários para isso. Juros, como eu falei, eles subiram. Então a gente vê, olha só, os Tesouro Direto pagando IPCA mais 7,94. 2035 IPCA mais 7,39. Ou seja, está pagando quase IPCA e 8% de novo. É oportunidade. Ah, mas pode subir mais? Pode, mas é oportunidade. Quem comprou IPCA mais 8 lá na época que deu o rolo com a Dilma, se deu bem. Ficou anos e anos recebendo muito dinheiro. Teve gente que conseguiu pegar título a 16% ao ano, pré-fixado. Por quê? Tava o caos, ninguém queria, todo mundo tava com medo. E conseguiu uma taxa de 16%. Sorriu à toa por anos e anos, porque aproveitou o momento. Então essas taxas altas do Tesouro, os juros futuros subindo muito forte ali, é uma oportunidade de compra. Então não pode ter receio. Porque pode ir para 14? E se for para 14 eu perco dinheiro no curto prazo? Perde. Mas se eu estou pegando um DI 31 de 13,43, nós estamos falando de 6 anos para frente, 25 até 31. Qual é a chance do Brasil ficar uma taxa tão alta por 6 anos? É baixa, porque se ficar alta por muitos anos, se a Selic não cair, a gente vai ter um grande problema, porque não para em pé. Não tem como a gente ficar com uma Selic a 15% por muito tempo. Então vai ter corte de juros e vai começar no ano que vem. Logo, esse juros futuro deve cair. Então tem uma pressão de alta no curto prazo, mas a tendência é olhar para o longo prazo e aproveitar essas taxas. E aí, como eu falei, oportunidade histórica para mim, IPCA mais 7,94. São taxas que a gente tem que aproveitar, porque realmente, porque um dos motivos desse circuit breaker é que muita gente quer uma taxa dessa. Todo mundo quer um tesouro a 7,94. É 8% praticamente de juros real, juros acima da inflação. É um negoção para todo mundo, né? Aqui que acho que foi o principal estresse, minha pré-candidatura à presidência é irreversível, Flávio Bolsonaro disse. E aí muita gente foi frustrado porque estava apostando em Tarcísio, todo mundo falava em Tarcísio. Tarcísio estava se posicionando já, ele participou ali de algumas palestras, eventos, meio que falando ali como um possível candidato. Porém, ele foi minado, foi cortado e ele já falou que deve ir para ser governador, ele ser reeleito como governador e com certeza, dificilmente ele não vai perder aqui as eleições, né? Deve se tornar ali um governador e o Flávio Bolsonaro vai brigar ali com o Lula. Hoje, até o mercado já aposta nisso, é muito difícil, porque ele está carregando uma rejeição. Ele mesmo, ele está se posicionando ali que ele é um bolsonarista mais centro. Então ele trouxe, por exemplo, eu sou diferente do meu pai não tomou vacina, eu tomei vacina. Então ele já falou ali, um é contra a vacina, eu já era a favor, então tomei aqui as 2 vacinas. Ele já trouxe esse ponto. Então ele vai tentar ali trazer esse discurso mais moderado. Porém, a gente olha para o irmão dele, o Carlos Bolsonaro, já traz o discurso atacando a Faria Lima. Então ele pegou, Faria Lima não sei o que, atacando muito forte. Então, quando o Flávio Bolsonaro remar para um lado, o Carlos Bolsonaro vir para um lado de atacar o tal de quem é mais isento ou quem é mais centro, e quando eles falam de isento,
que é ou é Bolsonaro ou é Lula, acaba atingindo talvez a maior parte da população hoje, que tem boa parte da população hoje tá nesse meio, que não é nem que fica ali balançando, que não é nem muito esquerda nem muita direita, e tá mais aí no centro, indo para os candidatos. Que ele olha mais para rejeição, ou rejeita muito Lula, ou rejeita muito Lula, ou rejeita muito Bolsonaro. Então tem uma galera ali, então não pode se atacar essa galera, e está sendo atacado. Então, Flávio Bolsonaro tem essa consciência que ele precisa fazer bons acordos, que ele precisa trazer essas pessoas para o lado. Já quando olha para Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, já é um outro pensamento, que fala, tem que unir a direita, mas aí vai lá e bate muito, por exemplo, a Faria Limer e o Caramba 4. Então, tem que saber jogar o jogo. E o Flávio Bolsonaro até sabe jogar mais o jogo, porém ele carrega o nome Bolsonaro e com ele a rejeição do nome Bolsonaro. Então, isso que a gente vai acompanhar. Foram abertos 4,6 milhões de pequenos negócios, então foi um recorde histórico. Aqui a gente tem feito medidas para desburocratizar a abertura do negócio. Antes você tinha que mandar CNP um monte de coisa e alguns anos atrás a gente desburocratizou muita coisa, o que ajudou as pessoas a entrar. A questão é que, quando a gente olha para a estatística, 50% de quem foi empreender voltou a ser CLT. Então não adianta muita gente entrar e muita gente quebrar. E muita gente desistir. Por conta de falta de apoio, por conta do que a gente já sabe em relação a como é difícil ser empreendedor no Brasil. Muita gente quebra, muita gente desiste. Então, a gente precisa ver ali essa mescla. Porque do outro lado tem recorde de recuperação judicial, tem recorde de falência. E esse é o número que a gente tem que observar mais. De qualquer forma, é um incentivo, é legal as pessoas elas buscarem empreendedorismo, elas buscarem protagonismo. E tem que entender, é um empreendedorismo de, eu entendi uma ideia. Meu caso, eu tinha um emprego, estava bem no banco e eu vi uma brecha ali para poder atacar, que seria a formação completa dos profissionais na prática. Então eu empreendi com consciência de abrir um negócio, mas tem muita gente que empreende por desespero. Quantos desses foi por desespero? Eu tenho que empreender porque senão eu não vou comer. Então isso tem que também ser levado em conta na balança, tá? O Citi tem uma tese e ele trouxe que o Brasil deve liderar corte de juros no mundo em 2026. Por quê? O Brasil está segurando juros há mais tempo, enquanto os países já estão cortando juros há um bom tempo. México a 7,25, Estados Unidos deve ir hoje para 3,5. Então ele está cortando juros ali, 3,75 a 3,5. E aí o Brasil segurou. Então o Brasil ele deve ser o país que mais vai cortar juros em 2026. Só que aí tem um lado ruim, porque se não cumprir a parte fiscal e ele começar a cortar juros, o mercado vai enxergar como um risco grande. Aí sai muito dinheiro. Se sair muito dinheiro, o dólar dispara, a inflação sobe e aí a gente não bate meta de inflação. E aí para voltar a cumprir a meta de inflação tem que subir juros. Então nota que para derrubar os juros eu preciso cumprir o fiscal. Como eu falei, cripto viu uma notícia muito bacana. A CFTC dos Estados Unidos autorizou oficialmente o uso de criptoativos como garantia em operações de derivativos. Isso acabou indo muito bem, por isso que o Bitcoin e Ethereum estão subindo. China bateu pela primeira vez $1 trilhão de superávit comercial. Ou seja, eles exportam para o mundo todo. Exportam. Eles ficam felizes em exportar. Por quê? Porque exportar gera emprego na indústria. Chega a indústria lá, eu vou lá, monto aqui uma indústria de manufatura, crio produtos e envio para o mundo todo, vendo para o mundo todo. Então eles se orgulham muito disso porque gera também muito emprego. E $1 trilhão é muita coisa. É muita coisa. Então a China ela tem ali uma forte demanda por minério, petróleo, soja, e aí o Brasil se torna ali uma mina dos olhos para a China. Né? Porque o Brasil ele exporta essas commodities também, tá? Visão da Casa Branca. Seguinte, em maio de 2026, Kevin Hassett deve ser o cara que vai assumir a presidência do FED. Tudo se encaminha para isso. E ele deu uma declaração forte, o que até corroborou para hoje ter corte de juros. Ele fala, a economia americana pode sustentar crescimento forte com juros mais baixos, similar ao cenário dos anos 1990. Ou seja, ele está falando que continuar cortando juros, a economia ela pode ficar ali bem, sem ampliar muito a inflação, porque vai ter um aumento de produtividade por conta da inteligência artificial. Então ele acredita que os juros neutros, que a gente fala que é a taxa neutra para você conseguir crescer e não gerar inflação ali muito alta, é menor hoje por conta da IA. Por conta da produtividade. Então ele defende ali um corte
de juros mais forte. Agora falar da PL da dosimetria, que é o que está sendo votado, deve ser votado agora com o Hugo Mota. E essa PL ela deve reduzir a pena do Jair Bolsonaro de 27 anos para 2 anos e 4 meses. Então essa que vai ser a conversa. Por quê? Vamos falar de política aqui. Pô, o Centrão, ele tem muito mais abertura hoje para olhar para apoiar o partido da direita do que da esquerda, porque a esquerda hoje está consolidada com o Lula. Não tem outra pessoa, o Boulos vai entrar e vai tomar... Não, está consolidada, vai com o Lula até o fim, o Lula está bem ali. Não precisa de muito acordo. Agora, do outro lado, para ficar competitivo, vai precisar. Porque ele vai precisar trazer essas pessoas do centro que estão votando e olhando um pouco mais para a esquerda e rejeitam talvez Bolsonaro, precisa trazer essas pessoas para poder ganhar as eleições. Então ele precisa de uma candidatura mais ampla, chama de uma frente mais ampla ali. E a partir disso, tem a negociação, que pode ter sido e deve ser da seguinte forma: pô, vamos fazer uma dosimetria. Então o Bolsonaro sai do regime fechado, ele vem para o regime aberto, a gente diminui a pena dele, faz um acordo aqui. A população, assim, quem era de esquerda, eu ia falar não muito esquerda, mas esquerda, que queria ver o Bolsonaro preso, viu o Bolsonaro preso, pronto, tá bom. Agora já compara com o Lula, então os dois foram presos, tá bom, e agora ele passa e a gente consegue emplacar em um acordo que o Tarcísio seja o candidato. Então o Bolsonaro ele continua preso, né? Ele não pode concorrer, mas mesmo no regime aberto ele não pode concorrer. Flávio Bolsonaro passa o bastão pro Tarcísio. E o Tarcísio concorre. Pode ser? Pode ser. Pode não ser? Também pode não ser. Então a gente vai acompanhar muito dia a dia isso aqui. Mas é um risco político que impacta toda a Bolsa. E como eu falei, vieram os dados de mercado dos Estados Unidos, 7,74 milhões acima do esperado, tá? De vagas em aberto, e já de contratações uma queda brusca, ou seja, de um lado foi acima do outro abaixo, que equilibrou a balança como um todo. Equilibrou a balança para que isso não interfira na decisão do Fed hoje para cortar juros. Com isso a gente finaliza o Acorda Mercado de hoje, espero que você tenha gostado. A gente tem trazido um pouco mais de detalhe para você aprender de verdade, para não ser aquele resumo raso que só lê, ó, subiu 10, subiu 2. Não, eu quero explicar o que está acontecendo, a parte mais importante, para você poder conversar com o cliente, para você poder interagir com ele e falar, ó, em política está acontecendo isso, no mercado está acontecendo isso, ó, tem que estar de olho na China, tem que estar de olho nos Estados Unidos, é isso e aquilo. Essa é a minha intenção aqui com o Acorda Mercado, é feito para profissionais do mercado financeiro. Assim como eu trabalhei um tempo como especialista, eu tinha um morning call que é diferente, falar com o investidor e falar com um profissional do mercado. Aqui eu falo com um profissional do mercado, que é diferente. Tamo junto, um ótimo dia, tchau, tchau!